E hoje eu vou falar aqui do Castelo, eu falo toda aula. Hoje eu vou falar de um texto que certamente vocês não leram. Por que certamente eu acho que vocês não leram? Talvez alguém tenha lido. Que é um conto que saiu na revista Etc. A revista Etc, não sei se vocês conheceram, uma revista que teve durou talvez uma década, e ela foi publicada pelo Fábio Campana, e tinha como editora a Sara Salazar, que é uma grande designer e ainda mais surpreendentemente poeta. É uma grande figura, que é de Pernambuco e mora aqui. E nessa revista Etc, ela é uma revista diferente, quadrada, toda luxuosa, alguém te conhece que é Etc. Talvez tenha livraria, talvez tenha em sebos, porque ela acabou em sebos, o editor faleceu, né? O proprietário da empresa que atravessa dos editores faleceu. E na edição 0 tem um conto do Castelo chamado Água Lisa. Em primeiro lugar, o título já é sensacional, né? Você ter uma ideia da Água Lisa. Essa revista pode ser encontrada no estante virtual, talvez em sebos aqui na cidade. Uma revista muito bonita, ela reunia prosa, poesia, às vezes entrevista, fragmentos. E o texto do Castelo, eu reli essa semana, que eu reli algumas vezes, e eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido nas outras leituras. Que o texto, no conto, o personagem, ele tem uma grande dificuldade, que é tentar existir, ou talvez ser aquilo que ele deveria ser, ou poderia ser, e é muito difícil para aquele personagem ser aquilo. Enfim, ele tem uma dificuldade, porque tem um outro personagem que o domina, mais ou menos, tem uma certa... Ele tem um dominador ali. Mas eu li esse texto dessa vez, percebendo uma coisa que eu não havia percebido, que é a própria questão que pelo menos eu faço a leitura hoje, do Castelo inventando um estilo de escrever contos também. E aquele conto, por mais que você tenha alguma referência a partir de, pelo menos eu posso identificar alguma coisa dos argentinos ali, mas essa sua dicção que eu identifico hoje, que eu conheci daí posteriormente nos seus livros, no Fantasma, ali me parece sim que é um ponto já de você sinalizando naquele conto uma linguagem Castelo que eu identifico hoje. Eu não consigo explicar o que é essa linguagem Castelo, mas assim, eu percebo essa linguagem Castelo no romance e no teu jeito de fazer a crônica e mesmo a crítica literária. É quase como se fosse uma máquina, assim, o assunto, o tema que for passado pelo Castelo é daquele jeito a linguagem, assim como são as pessoas que têm linguagem, né? Parece que uma vez eu lembro de um conhecido que morreu, o Nego Pessoa, ele falou que o Dalton Trevisan tinha uma máquina, ele só pegava um assunto e jogava ali e ela saía, o texto é a visão de mundo, com a linguagem. E no Água Lisa tem isso, eu percebi, é um conto um pouco mais extenso do que esses contos contemporâneos, que são às vezes de 4 páginas. É uma revista grande, quadrada, e ele ocupa 6 páginas dessa revista, com algumas ilustrações, com alguns efeitos gráficos, e é um conto muito bacana, que eu recomendo para quem quiser ler. A revista existe mesmo em sebos. Está em algum livro? Deixa eu te falar, não, pois é. Eu tenho um arquivo no computador com, acho que mais de 50 contos guardados, que eu escrevi não recentemente, digamos há 15 anos, 10 anos, 20 anos. A última vez que eu peguei esse arquivo para ver se daria um livro, eu comecei a reler alguns, eu não lembro de quase nenhum. E comecei a odiar. Odiei. Falei, isso aqui não tem livro nenhum. Aí ia jogar fora. Mas aí eu pensei, não, esse também não, porque posso me arrepender. Quem sabe outra pessoa lê, quem sabe Márcio Renato surge na minha vida. Lê e descobre que eu sou um gênio e eu acho que eu sou um... Mas, enfim, até acho que eu vou passar para você ler. Quem sabe levanta um pouco, né? Me anima um pouco. Mas eu tenho esses mais de 50 contos,
todos muito estranhos. Eu não sei o que é aquilo. Eu leio hoje e me dá uma sensação de mal-estar, entendeu? Eu não sei o que é aquilo. Eu, a Lisa mesmo, me dá mal-estar. Hoje eu reli recentemente, há 2 anos, 3 anos. Ele tem uma sensação de realmente de um estranhamento, porque ele, assim, por mais que você vê assim, se eu quiser encontrar uma referência para vocês, eu daria uma referência do conto argentino, mas não tem a ver com o conto argentino apenas, ou talvez nem tenha muita relação, porque é um ambiente muito peculiar, é um ambiente que vai ter água daí, que vão ter umas sensações de talvez insetos tocando naquele corpo, e ele vê a água ali, e essa ideia de água lisa ela vai ter muita conexão nesse fechamento do conto. Então é só uma dica para vocês, né, que existe esse outro viés do Castelo, além dos outros que já foram falados aqui, né? E são todos muito interessantes. Eu estou apaixonado agora pelo livro do João Cabral, que eu comecei a reler, O Homem Sem Alma, porque o que o Castelo mostra na formação do João Cabral, eu recomendo essa leitura. Eu estou no momento em que o João Cabral ele pega e vai ao Rio, e ele, com toda a diferença que ele vai ter dos outros autores, ele conhece o Drummond, ele é apresentado ao Murilo Mendes. Então é um livro imperdível esse, O Homem Sem Alma, nessa montagem que você faz, nessa edição que você faz dele. Ele continua achando que ele não vai escrever poesia, né, porque ele odeia o lirismo, ele odeia o que era a poesia considerada grande naquele tempo, e ele começa a gostar das vanguardas do século XX, né, do início, o surrealismo, o cubismo, ele começa a se apaixonar por isso. Então é muito interessante essa tua edição do João Cabral, né, naquele livro, e ao mesmo tempo também sigo lendo o outro, que é o Literatura na Poltrona, e eu li agora, antes de vir para cá, treinei, eu não ia falar eu só ia falar do conto, né? Mas esse é um fã. Eu acabei lendo, sabe porque eu li no Literatura da Poltrona, a leitura que o Castelo faz do Angústia, do Graciliano. E a leitura que ele faz do Angústia, ele põe o Julião, que é o personagem que surge ali para atrapalhar a vida do Luiz da Silva, como a própria literatura, né? Você coloca aquele mal-estar que ele provoca, um antagonista que leva a mulher dele, que tira toda a paz dele, o Castelo coloca aquilo como literatura, aquele impacto, a presença do Julião, como o que a literatura pode ser, né? E ela é mesmo algo incontrolável, que provoca o desejo de matar ou não matar, um sujeito completamente... que ele pode ser visto para o Luiz da Silva como o mal absoluto, mas e depois até o Luiz da Silva olha para ele depois com alguma compaixão. Né? Então, o comercial ele é mais ou menos assim. É uma maravilha, é uma coisa, é uma joia. Márcio, vou dobrar o seu cachê. Meu Deus,